Oi, lindas, tudo bem? Vamos começar o nosso devocional de hoje, lendo o livro de João, no capítulo 3. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença nesta manhã. Senhor, abre as nossas visões espirituais nesta hora para ler a Tua palavra, que possamos entender as Tuas Escrituras, dá-nos revelação, Senhor Jesus, da Tua palavra, da Tua pessoa, Senhor. Continue obrando em nossas vidas. Senhor, que essa palavra seja plantada em nossos corações e gere frutos e que esses frutos possam alimentar outras pessoas. Dá forças, Espírito Santo, para as meninas que não estão conseguindo fazer o devocional, para que elas possam gerar essa força dentro delas para conseguir executar essa tarefa, Senhor. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar as que estão fazendo, ó Pai. Que o Senhor possa obrar na vida dessas pessoas, dessas mulheres maravilhosas que estão fazendo esse devocional. Que o Senhor possa se fazer presente e operar na vida delas e aumentar, Espírito Santo, o nível espiritual de intimidade delas com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, ou seja, ele conhecia Jesus e respeitava Jesus como um mestre, reconhecia a autoridade de Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais uma vez, Jesus estava falando as coisas do Espírito. Mas, infelizmente, Nicodemos não estava no Espírito, senão que entendeu como coisas da carne, e respondeu como um homem que entende coisas da carne. E perguntou Nicodemos para Jesus: Como alguém pode nascer de novo sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos estava super no racional, no natural. E respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, ninguém pode entrar no reino de Deus, a Jesus se referia neste momento através do batismo da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E é por isso que o batismo para nós que cremos em Jesus, que somos cristãos, é tão importante. O batismo que está na Bíblia, que é o batismo que Jesus foi batizado, que João Batista batizava, o batismo bíblico é o batismo total, submergir total na água e levantar-se através do nome do Espírito Santo, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Esse é o batismo bíblico, o batismo que Jesus foi batizado. Ele foi submergido totalmente na água e ele foi levantado no Espírito. Esse é o batismo bíblico, é onde você reconhece que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador da tua vida e morre para Cristo ali. O batismo é um simbolismo de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Então, continuando, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Foi o que a gente acabou de falar agora. O batismo é algo muito importante porque simboliza espiritualmente que nós nascemos de novo. Nós sabemos que existe um mundo espiritual, mais além deste mundo que nós estamos vendo, e o batismo simboliza uma autoridade no mundo espiritual, simbolizando que nós agora temos uma nova vida, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Eu simplesmente sou apaixonada por esse versículo, né? No capítulo 3, no versículo 8, vai dizer que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Se você meditar nesse pequeno versículo todos os dias, Deus vai te dar uma revelação diferente a cada dia, porque assim é a palavra de Deus. Eu simplesmente sou apaixonada por isso. Mas eu vou seguir para a gente não se alargar.
Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Eles não estavam conseguindo entender nem o básico que Jesus estava explicando para ele das coisas celestiais. Então, como eles queriam entender algo se eles estavam totalmente na carne, ainda não eram nascidos pelo Espírito? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus citou isso para Nicodemos, de Moisés ter levantado a serpente no deserto, foi quando deu aquele surto de serpentes, quando o pessoal estava saindo do Egito, e as serpentes começaram a picar o povo de Israel. Então Deus deu uma instrução para Moisés para que ele fizesse uma serpente, e todas as vezes que as pessoas fossem picadas pela serpente, elas tinham que olhar para aquela serpente que Moisés havia feito aquela estrutura, de serpente, e eles eram automaticamente curados do veneno. Então, Jesus está falando dessa história, falando da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus está falando da crucificação dele. Da mesma forma que aquela serpente foi levantada por Moisés, Jesus também vai ser levantado no momento da crucificação, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. As pessoas criam que a serpente poderia curar elas depois, aquela estrutura da serpente poderia curar elas depois da picada da serpente real, Porque Deus havia dado essa instrução para Moisés e elas criam nisso. E de fato elas eram curadas, elas olhavam para a serpente e eram curadas daquele veneno. Assim foi levantado o Filho do Homem, quando foi crucificado, para que todos aqueles que olhassem para Jesus Cristo na cruz e vissem o sacrifício dele, crerem que ele é o Salvador, e assim, de fato, elas seriam salvas, como aquelas pessoas foram salvas das picadas da serpente, do veneno da serpente. E isso funciona até os dias de hoje. Se nós olharmos para Jesus e o sacrifício que ele fez e crermos, seremos salvos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Mais uma confirmação do que a gente acabou de falar. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós sabemos que hoje em dia tem muitas religiões que não crê que Jesus é o Messias, que não crê que Jesus é o Cristo, o Salvador e o Filho de Deus. Crê somente que ele foi um profeta. Nós temos aí os judeus que todavia creem que Jesus não é o Cristo, e temos outros tipos de religiões também. Todas essas religiões são antibíblicas. Continuando, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque eles temem que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E a gente pode lembrar daquele versículo que diz que tudo que está em oculto também vai ser revelado. A gente pode lembrar muito desse versículo através desse aqui, O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou por algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim. Enquanto Jesus batizava na Judeia, João estava batizando em outra cidade.
porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Naquele tempo, o povo judeu, eles tinham muitos costumes, muitas doutrinas que foram criadas por eles, e quem não cumpria essa doutrina era escandalizado. E eles se guiavam através das escrituras de Moisés. Porém, quando Jesus veio, ele veio e queria, o próprio Deus veio para mudar tudo. Então ele tentava mostrar para essa geração de judeus que mais valioso que eles seguirem doutrinas e leis que eles mesmos criaram ou assiduamente as leis de Moisés, mais valioso era que eles fossem obedientes a Deus. E inclusive tem um versículo na Bíblia que diz: não quero sacrifícios, quero obediência. Mais vale para mim a obediência do que sacrifícios. Então, Jesus veio para estabelecer uma nova lei e eles não queriam receber. Por isso que ele veio e foi rejeitado pelos seus, porque eles preferiam manter a doutrina, a cultura, do que acreditar no próprio Deus. Que poderoso, né? Que forte. Então, eles se dirigiam, capítulo 3, versículo 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João estava fazendo referência dele com Jesus. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e a fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Olha que forte. A Bíblia vai nos dizer que aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, porque o próprio Deus nos dá um Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entrega tudo em suas mãos. E aqui a gente pode se agarrar dessa palavra e tomar ela com propriedade para a nossa vida como filhas de Deus. Porque o nosso Pai nos ama como filhas e Ele já entregou tudo em nossas mãos. Nós já temos acesso a tudo do bom e tudo do melhor, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós é que nós podamos viver uma vida em abundância, independentemente da situação ruim que nós estivermos passando. Nós precisamos viver em abundância. Sim, é difícil em determinados momentos da nossa vida estar feliz com a situação. Você não é obrigado a estar feliz com a situação, mas você é obrigado a estar feliz na situação. É diferente. Deus nos chamou para sermos filhas. E filhas têm o direito de toda a herança do seu pai. Creia que é somente uma fase e foque nas coisas boas do Senhor. O que nós estamos fazendo agora, ler a sua palavra, buscar o caráter de Cristo para ser como Ele, buscar a verdade de Jesus para aplicar na nossa vida. O que nós estamos fazendo é o melhor que nós podemos fazer em todos os momentos da nossa vida. Aprender de Deus, buscar ao Senhor. E vai continuar no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, neste dia, Senhor, por cada uma dessas mulheres que ouviram esta palavra. Espírito Santo, eu agradeço pela vida de cada uma que está participando neste grupo de devocional.
devocional, Senhor Jesus, devocional este que nós estamos buscando a Tua presença. Ô Espírito Santo, abençoa nossas vidas, dá-nos um dia maravilhoso. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser essas filhas e ter identidade de filha e ter consciência de filha, de que o Senhor já entregou tudo em nossas mãos. Nós já temos acesso a todas as coisas maravilhosas deste mundo que o Senhor tem para nos oferecer. Nós teremos, Espírito Santo, esse caráter de Cristo. Nós tomamos posse do caráter de Jesus para as nossas vidas, declaramos que como Cristo é, nós somos. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós dizemos amém e amém.